Oi, eu sou a Cris e esse é o canal Palavra de Nutri. Hoje eu vou responder uma dúvida que é muito comum e é um caso que aparece muito também por aí nas redes sociais, que é: comecei a suplementar a vitamina B12 e estou cheio de espinhas. O que fazer? Por que isso acontece? Então, se tu começou a suplementar a vitamina B12 e a tua pele tá aí piorando nas espinhas, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te responder o porquê e a solução. Oi, eu sou a Cris. Vou usar cogumelo, né? O que eu vou fazer? Um pouquinho mais pra frente. Não come proteína? Tá nessa situação. Para cravos e espinhas, use Acnase. O que acontece é o seguinte: esse mecanismo de interação que a gente tem entre vitamina B12 e acne, ele não é totalmente conhecido. Mas o que a gente tem até o momento de evidências é que a vitamina B12, ela reage com um tipo específico de bactérias que tem na nossa pele. Então, a gente tem, né, um microbioma, né, a gente tem a nossa floresta de bactérias, digamos assim, na pele, e um dos tipos de bactéria que tem lá reage negativamente à quantidade em excesso de vitamina B12. E o que a gente pode fazer nesse caso? Bom, primeiro que não tem como a gente saber se isso vai acontecer com o paciente ou não até ele começar a suplementação. E caso ele tenha essa interação, então, o que a gente faz? A gente vai lá, avalia qual é o nível de B12 no exame de sangue e tenta, né, achar um valor alto já, que é um sinal de que o tratamento está funcionando, e se está alto o valor, a gente já começa a fazer uma redução da dosagem de B12. Existem sim alguns casos, em exceção, que ainda não chegaram no valor que a gente quer alcançar no tratamento com a B12, né, o valor sanguíneo ali, e que a gente tem que ficar um período um pouquinho maior, apesar da acne, para conseguir realmente estabelecer ali um metabolismo saudável da B12, tá? Mas o primeiro passo é: se tu tá suplementando B12 e realmente tem um desconforto com a acne, seja uma questão mesmo de estética ou até a questão de dor, que também pode aparecer, é comum, a gente tem que solucionar com a redução da dosagem da B12. Também é bem importante a gente considerar no tratamento nutricional da suplementação de B12 aliar o tratamento dermatológico. Né? O tratamento dermatológico ele pode ajudar, sim, a reduzir dor, desconforto, a própria questão da incidência da acne. Então, se tu tem um dermatologista que te acompanha, consulta com ele ou com ela. Se não tem, pensa também nessa possibilidade, porque pode sim te ajudar a reduzir esse efeito colateral negativo, né, do tratamento de B12. Fora isso, tá? O que a gente pode fazer também é ir testando os tipos de B12 que a gente tem na suplementação. Então, por exemplo, se o paciente está consumindo a cianocobalamina, dá para trocar para metilcobalamina e ver se a reação vai ser a mesma, mas infelizmente ou infelizmente, todos esses testes exigem sim um pouco de paciência, né? Então a acne ela não vai desaparecer de uma hora para outra, e também a gente tem que considerar que talvez a gente vai ter que ficar com ela um tempo mais presente ali, né, mais longo, para realmente conseguir finalizar o tratamento de B12, certo? Costuma aparecer acne em pessoas que já têm predisposição a ter acne, ou às vezes a pessoa nunca teve acne, usa B12 e aparece? As duas coisas. As duas coisas. Sim, tá? Claro que assim, a gente pode até pensar em fazer ajustes na alimentação que a gente faria para um caso geral de acne, né, que não tem nada a ver com a B12, enfim, que é aquela questão de controlar. Força Aérea Brasileira atrapalhando o vídeo. O que a gente pode pensar também é usar na alimentação estratégias para controle de acne, que são estratégias que a gente usaria para qualquer caso, independente da suplementação ou não. Que é, por exemplo, controlar o consumo de gorduras saturadas, né, que é basicamente uma gordura muito presente em alimentos de origem animal. Então, se a pessoa consome carne, ou se a pessoa consome ovo, leites, derivados, a gente pode também pensar em fazer uma redução ou do consumo de açúcar como um todo, né, seja doce, açúcar no café, enfim, açúcar em preparos, ou mesmo se o indivíduo tem uma alimentação que é rica em carboidrato, a gente também pode fazer uma redução. Aí fora aqueles cuidados básicos, né, de tomar água, enfim, de um sono bom e tudo mais, mas essa base, assim, qualidade de gordura e redução de açúcar e ou carboidrato é interessante também
para tentar amenizar, né? Tem casos que a gente não consegue realmente tirar esse efeito da acne com a B12, porque é só a mudança da dosagem mesmo ou a questão do tratamento dermatológico em conjunto com a suplementação. Agora uma pergunta bônus. Sobre aquela lenda do chocolate da espinha, é por causa do açúcar e da gordura? Ou o chocolate tem alguma coisa? Pois é, primeiro tem pessoas que têm alergia e não sabem, né? E isso pode aparecer mascarado ali quando a pessoa consome chocolate. E o chocolate, ele querendo ou não, em geral, né? Além do açúcar, ele também tem uma quantidade significativa de gordura saturada. Então pode ser sim uma combinação aí desses dois nutrientes, né? Mas sempre tem que avaliar. Também bebida alcoólica, eu já ouvi falar que o exagero de bebida alcoólica pode dar acne, mas isso aí não tem nada a ver? Ou é por causa do carboidrato? É que assim, o que a gente sabe, né, sobre a questão da acne em relação à alimentação? Que basicamente tudo que aumenta muito a questão de gordura como um todo, né, que pode ser algo que se transforma em gordura, né, no nosso metabolismo, ou então esse excesso, né, de carboidrato, que também pode se tornar um excesso de gordura, né, acumulada, vai acabar mexendo na questão hormonal, que é algo que influencia muito a questão da acne. Então, é meio que um efeito dominó, assim, não é que necessariamente o alimento, mas por facilmente um alimento poder ter uma quantidade em excesso, enfim, maior de algum nutriente como a gordura saturada, o açúcar, enfim, ele vai acabar, né, causando esse efeito lá no final. Mas não é uma coisa assim, vou comer chocolate, um bombom uma vez na semana e vou ter uma acne. Aí, se tiver provavelmente um caso de alergia, tem que investigar melhor, né? Agora, um consumo excessivo, um consumo, né, frequente, aí sim é mais provável que esteja a ver com a quantidade de frequência do que ser uma alergia aí que está passando disfarçado. Uma outra pergunta agora que veio também. O fato de tu mudar a tua alimentação, por exemplo, tu come carne normal, tudo, daqui a pouco tu vai se tornar, como se tornar vegetariano, fosse normal, né? Tu come carne, mas aí tu vai mudar a tua alimentação porque tu quer ser vegetariano. Isso pode acarretar alguma coisa no teu metabolismo, que vai vir acne por algum motivo, ou... Sei que a gente tá falando da B12, mas agora eu fui para outro lado. Não, se for uma alimentação, como eu comentei, daqui a pouco assim, tu tinha uma alimentação com carne que de alguma maneira estava mais equilibrada que a alimentação vegetariana. E quando tu virou vegetariano, começou a comer muita batata, muito pão, muita massa, muita coisa com queijo, enfim. Querendo ou não, isso gera exatamente os dois excessos que eu falei, excesso de gordura saturada e excesso de carboidrato. Então, sim, poderia, né? Poderia aumentar o colesterol, poderia causar uma pré-diabetes, enfim, pode, né? Porque é aquilo que eu tinha comentado em alguns vídeos, a questão do contexto. Vai ser melhor ou pior? Depende, como é que tá a tua alimentação antes de ser vegetariano e como é que tá agora, né? E esse agora, ele tá realmente suprindo o que tu precisa para suas necessidades ou tá sendo algo que tá em excesso ou em falta, né? Então, não é nem sim nem não, depende. Eu vou deixar nos cards aí também os vídeos que falam sobre a B12 e que falam também sobre o negócio de consumir mais carboidrato para quem se torna vegetariano, que consome mais carboidrato acaba engordando por ter virado vegetariano. Exatamente. Muito bem. Então é isso. Muito obrigada por terem ficado até o final desse vídeo. Não esquece, assina o canal, ativa aqui o sininho da notificação, deixa aqui o teu like. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. E eu te aguardo. Até breve.